Pentecostais, ainda tem pentecostal. Ainda tem, tem ou não tem? Tem ou não tem? Se tem, cadê o sinal? Cadê o sinal? É pouca glória para muita gente. Para a quantidade de gente aqui é pouca glória. Abre a boca, adore mais, adore mais. Eu vou te dar mais 30 segundos para você dar glória. Então pra que chorar, se Ele é o seu consolo? Além do Rio Azul. Eu quero acreditar que em Patos de Minas ainda tem pentecostais. Ainda tem pentecostal. Escrever tua história antes de você. Olha aí, pegou. Leva a sala do trono. Cadê os vencedores de Jesus? Das garras da morte o Senhor me arrancou. Estamos vivendo dias, irmãos, de aparência. Aquilo que muda a nossa trajetória, aquilo que entra no intestino da nossa alma. Não se desespera. Não abre mão de você. Mas ele está aqui, dentro do meu e do... Se ele falou, falou. Se ele disse, está dito. Se ele disse, vai acontecer, vai acontecer. Palavra pra você. Uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Boa noite a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia nessa noite de hoje. Abre ela comigo, por favor. No livro das Revelações, o livro do Apocalipse. Vamos ler alguns textos bíblicos nessa noite de hoje para nós meditar. Enquanto os irmãos procuram, eu quero fazer alguns agradecimentos. Agradecer ao pastor Renato Trovão. Deus abençoe a sua vida. O congresso está muito lindo, recepção maravilhosa. Ao meu amigo evangelista Eric, companheiro de muita luta, irmãos. Se você vê nós dois aqui, vocês não têm noção da quantidade de luta que nós dois passamos juntos. E não é para dizer que é luta de um largar o outro, não. É companheiro para qualquer hora. É 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, é à noite, independente do que for, larga serviço para ajudar o outro. Amigo é amigo e pronto, acabou. Amém? Quero agradecer também ao nosso amigo, irmão evangelista Marcos Vinícius. Deus abençoe a sua vida, varão. Deus continue te abençoando. Ao pastor Gedilson, que não está aqui, mas eu quero agradecer a ele também. Ele está chegando. Amém? Sou grato a Deus por cada irmão. Esse irmão aqui que eu conheci ele hoje, tive o prazer de... Conheci ele ontem, mas tive o prazer de andar com ele um pouquinho hoje. Irmão Jefferson, pensa no menino abençoado, gente boa. Todo mundo que está aqui, muita gente boa. Nosso irmão que almoçamos junto hoje. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amém? E a nossa irmã Viviane, faz assim com a sua mão, Viviane. Deus abençoe a sua vida. Todo mundo que nos recebeu aqui, irmãos, eu fiquei impressionado. Eu pensei que eu ia chegar aqui, que teria um bando de pessoas aqui, não um bando assim no modo de dizer, mas talvez as pessoas ficam meio receosas quando a gente chega de fora, ou tratar diferente. Mas chegamos aqui, parecendo que nós estávamos na nossa família, na nossa casa. Amém? Deus abençoa a vida de cada irmão nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Amém? Quero dizer que vocês não têm um pastor, vocês têm um pai. Vocês têm um homem que eu tenho certeza que paga o preço veemente em oração pelas suas vidas. Glória a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, livro das Revelações, livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Vamos fazer menção da palavra do Senhor nessa noite de hoje. Diz assim: escreve, glória a Deus, escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podeste sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentiroso, e sofrestes e tens de paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tem, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependestes, e praticastes as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei,
e retirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependestes. Versículo 6. Tem, porém, isto, que aborreces as obras nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Quero também fazer um agradecimento, irmãos, ao meu pastor presidente, pastor Nardel Dias. Deus seja louvado pela vida dele, por ter me discipulado e me ajudado dia após dia veemente. Amém? Irmãos, se assente nessa noite de hoje. Eu quero ser bem rápido. Glória a Deus. Preste bem atenção. O texto que acabamos de ler nessa noite de hoje faz menção de um fato acontecido bem após a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que um homem por nome de João, o discípulo de Jesus, João, ele, depois que Cristo morre, ele então começa a pregar o evangelho de Jesus. E todos os apóstolos morreram e, obviamente, ficou o nosso irmão em Cristo, João. A Bíblia Sagrada diz que todos procuraram uma maneira de matar João, mas é uma morte que nenhum dos apóstolos ainda tinha tido. Tentaram matar ele de uma maneira, não conseguiram. Mas a Bíblia diz que pegaram João e jogaram João dentro de uma ilha, por nome de Ilha de Pátimos. E lá, a Bíblia Sagrada vai revelar que o próprio Jesus aparece a João e fala com João acerca das coisas que iria acontecer, das coisas que viria a acontecer e das coisas que estaria acontecendo. Ora, bem verdade que João, quando ele escreve este livro do Apocalipse, ele é tomado por uma glória de Deus tamanha, que ele começa a escrever as revelações. Cartas é essa que Deus dá para João enviar para as igrejas na Ásia Menor. E visto que uma das cartas é esta que nós fizemos questão de ler essa noite de hoje, que se encontra no capítulo 2, versículo 1 a seguir do livro do Apocalipse. João escreve essa carta à igreja de Efésios. Me chamou muita atenção a saber quem era e qual era a igreja de Efésios. A igreja de Efésios, meus queridos irmãos, foi uma igreja que o apóstolo Paulo saiu em uma das suas viagens missionárias, saiu a pregar o evangelho e chegou nesta cidade por nome de Efésio e pregou lá. Visto que Paulo, quando ele prega nessa cidade, ele encontra alguns discípulos que lá estavam, mas esse discípulo só conhecia o batismo de João Batista, não sabia acerca do batismo do Espírito Santo. Paulo que tinha se convertido, Paulo que passou um tempo a estudar a palavra do Senhor, Paulo que se dedicou a sua vida em uma consagração a Deus, Paulo que dedicou a sua vida a guardar os preceitos da palavra do Senhor. Obviamente Paulo ministra sobre ele o Espírito Santo. No capítulo de número 18 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo ministra sobre eles o Espírito Santo de Deus, e logo aqueles discípulos é cheio. Ora, a Bíblia Sagrada então começa a relatar que nessa cidade surge uma igreja poderosa. Nessa cidade surgiu uma igreja que tinha muito poder, muita unção. Era uma igreja que, se você entrasse, é como está aqui hoje. É uma igreja que você tem que esperar a sua oportunidade. É uma igreja que tem muito levita. Era uma igreja que tinha muitos pregadores, tinha muitos cantores, tinha doutores da lei, tinha homens catedráticos na palavra do Senhor. Obviamente, porque foi discipulado por um homem que foi criado aos pés de um dos maiores ensinadores, que foi Gamaliel. Não era leigo na palavra do Senhor aquela igreja. Era uma igreja que conhecia de Bíblia, mas também conhecia de poder de Deus. E a palavra vai dizer então que Paulo, ele ministra sobre aquele lugar de tal maneira que aos feiticeiros daquela cidade levam os seus livros para serem queimados em praça pública e confessa ao Senhor Deus como salvador da sua vida. De tal maneira, a Bíblia vai relatar que Paulo, onde ele passava, as pessoas ficavam atônito com Paulo. Por que não ficar atônito com um homem como Paulo? Paulo, as pessoas pegavam os lenços dele,
levava e os lenços de Paulo colavam. A Bíblia Sagrada diz que aonde Paulo chegava, milagre acontecia. A Bíblia Sagrada diz que aonde Paulo ele ministrava, algo acontecia. Paulo não é como os crentes de hoje em dia, evangelista Eric, meu amigo, que quando vem para o culto fica esperando dar 9h30 para ir embora. Não, Paulo, quando ele entrava em um lugar para ministrar, não tinha tempo para ir embora, porque ele sabia que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Paulo não era como nós, que quando começamos, nós já olhamos para o relógio como que horas que vai terminar. Paulo ministrou a palavra do Senhor, e Paulo então implantou uma das igrejas mais poderosas, uma das igrejas mais gloriosas. Paulo implantou naquela cidade. Mas a Bíblia Sagrada vem nos relatar que então Paulo sai daquela cidade, porque Paulo precisava continuar a sua viagem. E a Bíblia vai dizer então que no capítulo 2 do livro do Apocalipse, que essa igreja, ela saiu dos caminhos do Senhor. Essa igreja saiu dos preceitos de Deus. Essa igreja não andava mais como Deus ordenou que ela andasse. Por que essa igreja não andava? Essa igreja estava em pecado? Não. Essa igreja estava em fornicação? Não. Essa igreja estava em adultério? Também não. Essa igreja fazia o que então? Ora, a Bíblia Sagrada vai nos revelar então que essa igreja, ela era uma igreja que preservava sim os ensinamentos. É verdade. A Bíblia Sagrada vai dizer que essa igreja, ela se preocupava com a doutrina dos nicolaítas, em repreender os nicolaítas. É verdade. Ela preocupava com quem ela levava em seu altar da igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela se aborrecia com aqueles que diziam apóstolos e não era. Então ele se aborrecia. Era uma igreja que preservava os princípios, preservava as coisas. Mas meus queridos e minhas queridas irmãs que me ouvem nessa noite, essa igreja largou a única coisa que ela não poderia largar. O que é que essa igreja largou? Ela largou a presença do Espírito Santo da vida dela. Ela largou o primeiro amor da vida dela. A Bíblia Sagrada diz que Jesus falou assim, João diz para a igreja que deixaram o primeiro amor, deixaram as primeiras obras. Quem era de consagração não consagrava mais, quem era de jejum não jejuava mais, quem era do ciclo de oração não era mais, quem cooperava não cooperava mais, quem cantava não canta mais, quem ofertava não oferta mais, quem saltava no glória a Deus, no aleluia não salta mais. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, o negócio não é como você começa a sua caminhada, o negócio é como termina a sua caminhada, o negócio é como você prevalece. Jesus Cristo falou da seguinte maneira: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Jesus não está falando que é fácil, mas eu aprendi com Paulo que a caminhada é difícil, mas Jesus está com nós. A caminhada é árdua, mas Jesus está com nós. Ei, meu irmão e minha irmã, deixa eu liberar uma profecia sobre a sua vida. Independente da luta, independente da adversidade, independente da prova, da calúnia, não deixa as primeiras obras. A igreja de Efésios largou. Nós estamos em um congresso de missões, pastor Renato, e o que nós temos visto de missionários que não fazem mais missão, de obreiros que não cooperam mais, de levitas que não cantam mais, de irmãs do círculo de oração que não participam mais. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa participar. Ei, levita, volte a cantar. Ei, obreiro, volte a cooperar. Ei, pastor, volte a pastorear. Ei, meu irmão, você que não orava mais, volta a orar. Você que não jejuava mais, jejuma, porque Paulo escreveu a Tito dizendo: conserva ainda o que te resta. Se te resta jejum, jejuma. Se te resta oração, ora. Se te resta consagração, consagra. Ei, igreja do Senhor, Jesus está te chamando para um despertamento. Desperta, igreja. A igreja de Efésios,
Evangelista Eric voltou a ser como aquela igreja fria, aquela igreja que só dá glória se eu sentir a glória, não é para mim, é para Deus. A igreja de Efésios voltou a ser a igreja parada, que se firma demais no seu anel. Deixa eu te falar uma coisa, estudar é bom, é verdade, temos que estudar, mas eu tenho certeza que nenhum dos irmãos que está aqui, por mais catedrático que seja na lei, eles ainda oram, eles ainda jejuam, ainda pagam preço veemente em oração. Eu vi o apostagem do pastor Renato no monte orando. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, você pode ser catedrático na lei, mas você ainda tem que ter joelho no chão. Você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar. A ordem é para marchar, a ordem é para marchar. Jogue as mãos para cima e adore ao Senhor. A igreja de Efésios ficou como aquela igreja. Não peca, não faz nada, mas o Espírito de Deus que é bom passou longe. Não tem mais vida com Deus. Gideões, missionário da última hora, é o maior congresso de avivamento do mundo, porque levanta os caídos, levanta quem está parando. Qualquer um que está aqui já ouviu a mensagem que pregaram nos Gideões, e a sua força foi reerguida. Muitas pessoas já quiseram parar, mas antes tiveram alguém que deu a palavra. E nessa noite eu vim como arauto de Deus, nessa noite de hoje, para te dizer: ei, volte a praticar as primeiras obras, volte a praticar aquilo que Deus te deu. Ei, cuida do que Deus colocou na sua mão. Deus te deu um cajado, a pastoreia. Deus te deu uma liderança, lidera. Meu irmão, eu tenho alguns amigos e eu fico triste, porque eu tenho alguns amigos que estão machucados. Eu tenho alguns amigos que estão parados. Eu tenho um amigo meu, pastor, homem de Deus, de oração, que largou o pastorado, pastor Renato, não quer mais pastorear. O homem, em menos de um ano, ele abria a igreja, que só Jesus, para dar força a ele, pregava todo dia, com graça, com misericórdia, mas parou. Estacionou, por quê? Porque feriram ele. Por quê? Porque caluniaram ele, bateram contra a vida dele. Mas nessa noite de hoje, se alguém te caluniou, eu tenho que te dizer: Jesus está do seu lado. Se alguém te perseguir, está perseguindo Jesus. Se alguém está batendo contra você, deixa, continua, busca em oração, em jejum, em propósito de consagração, porque o Deus que deu força para os apóstolos te fortificará. O Deus que levantou os apóstolos te levantará. O Deus de Israel não te abandonará. Yes. Olhe para cá. Olhe para cá. Jesus falou assim: largaram as primeiras obras. Por quê? Quem te chamou foi quem? Eu sei que pastorado dói. Eu sei que a vida de pregar dói. Eu sei que tem irmãos aqui que já foram pregar no lugar para nada, dói, para ganhar uma alma. Eu estou falando de pessoas que tinham vida de consagração. Eu estou falando aqui de pessoas de uma igreja que despovoou o inferno e povoou o céu. E parou. Talvez eu estou pregando aqui para alguém que era uma bomba na mão de Deus e parou. Parou por quê? Porque me caluniaram. Deixa de caluniar que Deus vai resolver. Mas a Bíblia Sagrada diz, Jesus falou assim: lembra de onde caístes. Tem duas coisas que eu aprendo com este caístes: largar as primeiras obras do caístes, e aquelas pessoas que caíram e não conseguem se reerguer pela vergonha da queda.
Olhe para cá, olhe para cá. Eu sei, eu posso falar, porque o Espírito de Deus me fala, que tem pessoas aqui que não pregam mais porque caíram e pela vergonha da sua queda não tem mais coragem de reerguer. Mas deixa eu ser boca de Deus para a sua vida. Quem te justifica é Deus. Quem te perdoou foi Deus. Quem foi na cruz do Calvário foi Jesus. Quem pagou o preço por você foi Jesus. Jesus quer levantar a sua vida. Jesus quer te reerguer. Jesus quer te abraçar. Deixa eu te falar, se você tem marca, Ele vai cicatrizar hoje. Se você tem ferida, Ele vai limpar hoje. Por quê? Porque aqui eu encerro a minha participação. Porque a Bíblia Sagrada diz: porque aos que vencer, eu darei de comer da árvore que está no jardim de Deus. O negócio não é aqui na terra, o negócio é lá em cima. A questão não é aqui na terra, a questão é lá em cima. O galardão não é aqui na terra, o galardão é lá em cima. As almas que você ganha aqui vai refletir lá em cima. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, Deus está dizendo nessa noite de hoje: eu tenho a nova Jerusalém preparada para você. Coloque-se de pé nessa noite. Coloque-se de pé nessa noite. Coloque-se de pé nessa noite. Pega na mão do seu irmão. Pegue na mão do seu irmão. Deixa eu te contar uma história. A história de Israel diz que quando o povo foi derrubar as muralhas de Jericó, como era muitas voltas, mulheres tinham criança. Mulheres que tinham criança. Os mais velhos não conseguiriam dar as voltas necessárias, mas a ordem de Deus era para que todos rodeassem. Então os mais fortes, vira para o seu irmão e fala: os mais fortes. Não, fala com voz de profeta. Fala: os mais fortes ajudavam os mais fracos. Então pega na mão do seu irmão. Pega, segura firme. E fala com o seu irmão: você não vai parar. Segura na mão dele, fala: você não vai parar. Fala: se você parar eu vou te arrastar, mas você vai. Levante a mão do seu irmão lá em cima. Jogue a mão do seu irmão lá em cima. Vamos começar a adorar a Deus essa noite de hoje. Porque eu profetizo que essa igreja não vai parar. Eu profetizo que essa igreja vai voltar a fazer mais missões, vai voltar a ganhar alma. Eu profetizo que essa irmãzinha que saiu da mocidade vai voltar. Eu profetizo que esse levita vai voltar a cantar, que esse pastor vai voltar a pastorear. Ei, deixa eu ser boca de Deus para a sua vida. Eu estou debaixo de uma unção profética nessa noite de hoje. Independente do que acontecer, eu chamo essa igreja para marchar. Eu chamo essa igreja para marchar. Eu chamo essa igreja para marchar. Alabacanta, lava, subicanta, arábia. Alabaca, lava, subicanta, arábia. Decalava, xanarábia. Ei, igreja do Senhor, Deus está levantando nessa noite novos missionários, novas missionárias, novos levitas, novos pastores. Deus está levantando os que estão caindo, os que estão querendo parar, os que estão desanimados. Só quem crê nessa noite de hoje dá um brado de glória a Deus aí. Alabaca, alaba, subicantarábia. Alaba, sépia, de calava, subicantarábia. O Espírito de Deus vai voltar para as igrejas. O Espírito de Deus vai voltar a te usar. O Espírito de Deus vai te levantar seu ministério, a tua chamada, o teu sacerdócio. O Espírito de Deus vai te reerguer nessa noite de hoje.